dando esta classe aos cuidados do nosso Deus e que Ele possa nos guiar nesse tempo de aula que teremos agora à frente. Senhor Deus e Pai, agradecidos estamos por esta rica oportunidade que Tu nos concedes para mais uma vez aqui estudarmos a Tua Santa Palavra. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, obrigado pela minha vida. Obrigado também pelas dificuldades, pelas lutas, aflições e tribulações que cada um de nós passamos, mas sabemos que tudo isso é para gerar vitória, para gerar paciência, para gerar dependência de nossa parte para contigo. Muito obrigado, Senhor Deus. Ser conosco, abençoa esta aula, guia-nos pelo Teu Santo Espírito, ilumina-nos, ó Deus, de uma forma muito especial. Ó Deus, abrindo a nossa mente, nossos entendimentos, ó Deus, nosso coração para recebermos com graça, recebermos com propriedade a Tua Santa Palavra. Entregamos as nossas vidas, esta classe, esta aula, aos Teus cuidados, pedindo que em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito em tudo nos guie, perdoa os nossos pecados, purifica-nos no precioso sangue de Jesus. É a oração que fazemos, agradecidos, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém. Perfeito, meus irmãos. Nós estamos na página 6 ainda, estamos apreciando, né, essa parte da teologia sistemática 1, e a doutrina que nós estamos estudando é a teontologia, né, a doutrina de Deus, página 6. Já falamos sobre a aceitação da cognoscibilidade de Deus, ou seja, que Deus pode ser conhecido de alguma forma. E agora nós vamos falar dos argumentos racionais sobre a existência de Deus. Anote isso aí, ó, racionais, ou seja, que se pode usar a razão, né? O som, alguém está reclamando que o som está baixo. Quem está ouvindo o som baixo? Que da minha parte aqui. Eu levantei o meu. Eu sugiro, irmão José Carlos, que dê uma olhadinha aí no seu interface, que às vezes pode ser do seu lado, que aqui do meu lado está super alto. Inclusive, Aumenta o seu, irmão José. eu tive que abaixar o meu, pelo contrário, está ofendendo os meus ouvidos, ouvir a minha própria voz, que está muito forte. Eu tive que abaixar o meu um pouco. Então, se está no máximo, aí é uma coisa que infelizmente não está no meu controle. Lamento, né? O que eu posso fazer aqui, eu estou fazendo, mas se o problema é do lado do aluno, é complicado, aí não tem como. Aí eu sugiro sempre, se me permitem dar essa sugestão, ou há horas antes da aula que vocês, se possível, eu sei que a vida é muito corrida de vocês, mas procurem ter isso em consideração, checar a condição de áudio e vídeo, né? Porque em algumas vezes pode estar trazendo algum tipo de situação contrária ao que nós desejamos, entende? Eu, pelo menos 2 horas antes da aula, eu checo, e 15 minutos antes também eu checo, porque às vezes me dá problema. Ô, Bom, pastor, sim. o meu também está no máximo aqui, mas não tem nada de errado, não. É a sua voz que está um pouquinho mais baixo do tom que é acostumado. É porque você está com problema na cabeça. Eu estou com muita dor de cabeça, eu não posso falar muito alto, porque aí mais baixa. Por isso que a gente está ouvindo um pouquinho mais baixo. Vai me incomodar. Se eu levantar meu volume de voz, eu não vou ter condição de dar aula, porque eu realmente estou com muita dor de cabeça. Mas muita. Da Jeane, quando ela fala, eu abaixo aqui no meu, porque eu estou num quarto junto com várias pessoas que ouvem, então eu tenho que abaixar. Me perdoem por hoje, entende? Eu estou me esforçando para dar o melhor de mim hoje na aula de hoje, mas eu não posso aumentar o volume da minha voz, porque a minha própria voz está me incomodando. Me perdoe mesmo, de coração, né? Eu gosto sempre de usar o volume da minha voz um pouco mais alto, mas hoje eu não estou conseguindo me ouvir direito por causa desta forte dor de cabeça. Mas amém, vamos tentar então, na medida do possível. Vamos lá. Vamos aos argumentos racionais sobre a existência de Deus. Repito, racional porque se usa a razão, o intelecto. Se pode argumentar racionalmente a existência de Deus? Sim. E aqui temos 5.
O argumento empírico... Como? Página? Página 6. Repito uma vez mais, página 6. O argumento empírico, o argumento cosmológico, o argumento teleológico, o argumento moral e o argumento histórico. São 5 argumentos bem interessantes, ok? Porque eles falam, como eu já falei, ao raciocínio, eles falam bem de perto ao nosso intelecto. O empírico, isso aqui é só um pequeno resuminho, porque não dá para destrinchar, falar muito detalhadamente, porque isso toma um tempo enorme. Então, como é a teologia sistemática, a gente está procurando fazer uma viagem bem superficial em todas elas, ou pelo menos nas principais doutrinas da Bíblia. Vamos lá, o argumento empírico. Como é que, resumidamente, entendemos esse argumento? É o argumento da experiência. Se algo pode ser experimentado, é porque existe. Olha que curioso, né? Se eu tenho um mouse aqui na mão e se eu posso experimentá-lo, então eu chego à conclusão que ele existe, porque eu posso experimentá-lo. Se eu tenho uma caneta e eu posso experimentá-la, isso quer dizer que ela existe. Qualquer coisa que eu possa experimentar está dentro deste argumento, o argumento empírico, porque eu posso afirmar, então, que em base a uma experiência posterior existe. Alguém está entendendo, gente? Esse é o argumento empírico. É um pouco filosófico, porque apela à mente, apela à razão, não apela à fé. Isso não inclui fé, isso não entra a fé, porque é uma doutrina filosófica muito usada na época da Revolução Francesa, chamada empirismo, não é? Porque tudo era avaliado na base da experiência, né? Os iluministas, os famosos filósofos da Revolução Francesa, desenvolveram muito a visão do empirismo. Depois, isso se espalhou com outras culturas, né? Se divulgou entre os ingleses, entre a filosofia dos alemães, e assim foi. O argumento cosmológico é a perfeita integração do universo, pressupõe a existência de alguém inteligente que o coordene. Esse argumento, já de tabela, já entendemos ele um pouco melhor. O empírico não faz muito sentido para nós que trabalhamos com a fé. Mas o cosmológico, sim, faz muito sentido, porque a gente olha para esse planeta Terra que vivemos, né? O espaço sideral que está fora, entende? Não sei se alguém aqui, entre vocês, não sei, eu falo, talvez alguém esteja fazendo algo parecido como eu tenho feito. Eu tenho telescópios, eu tenho 2 telescópios, e de vez em quando, não é sempre, né? 2 vezes por mês eu tenho um pastor hispano que mora no campo, retirado daqui umas 40 milhas, mas pensa num lugar isolado no campo. 40 milhas daqui dá mais ou menos quase 50 quilômetros, 50 minutos de viagem. Então, 2 vezes por mês eu pernoito na residência dele. Por quê? Porque ele mora numa região bem isolada, embora próximo aqui de Orlando, mas pelo fato que ele está no campo, não há incidência de luzes das cidades ao redor. E é um perfeito lugar para você fazer observação em telescópio das estrelas e dos planetas. Então, 2 vezes por mês eu me delicio na casa dele, vendo praticamente dos 9 planetas, né, que constituem o sistema solar, eu tenho a visão de 5, nitidamente. Os anéis de Saturno, o planeta Marte, Mercúrio, Vênus, a Lua nem se fala, parece que a Lua está entrando do meu lado, em cima do ombro. Né? É muito lindo você ver, né, os planetas na proporção que a ciência nos mostra, né? E lindo ainda quando você vê as nebulosas, as galáxias, né? As constelações, como é fascinante. E você vê um nível de organização que existe não apenas entre os planetas em si, mas, sobretudo, na coordenação das estrelas, constelações
e galáxias. Então, esse argumento cosmológico, para nós cristãos, tem até base bíblica, né? No Salmo de número 19, que nós vemos como tudo funciona nesse universo numa precisão milimétrica e matemática. Pastor, esse argumento aí foi defendido por Tomás de Aquino ou... Tomás de Aquino, sim, foi o primeiro. Foi o primeiro de, digamos, todos os teólogos da história que definiu o argumento como cosmológico. Depois, mais de 200 anos depois, foi Immanuel Kant, né, de origem sueca, isso no século XVIII. Depois até outros, né, no século XX, 19 e 20 também deram vamos dizer, um desenvolvimento melhor do argumento cosmológico. Eu li muita literatura de Immanuel Kant, gosto muito. Quem gosta de entrar a fundo neste aspecto, eu sugiro a literatura de Immanuel Kant. Ele é um dos melhores filósofos, teólogos, digamos, que eu posso recomendar sem medo de heresias. Tem outros que são super heréticos, mas Immanuel Kant eu sugiro. Mas lembre-se que ele é um filósofo, teólogo e filósofo. Por ser um filósofo e um teólogo, é normal que as críticas, você vai ler você vai ler coisas que não faz sentido na sua cabeça, porque você tem que ter uma visão filosófica da teologia, é o que ele coloca. Temos o argumento teleológico. O mundo contém evidências de inteligência e propósito, que leva à existência de um ser consciente, inteligente e dotado de propósito. A vida do ser humano, ela é o que é em cima de propósito. Se eu vivo e eu não tenho ideia qual é o propósito da minha vida, entre nós, a nossa vida ela é vazia, a nossa vida não tem sentido. É uma vida incoerente. Viver por viver, tem um ditado em francês. Viver por vivre, que se n'est pas. Viver por viver, de que adianta? Ok? Mas graças a Deus que nós que conhecemos a Cristo sabemos que todos nós fomos salvos, na verdade, com um propósito nesta vida. Nós não fomos salvos só por ser salvos, pelo simples fato. Fomos salvos para ganhar almas, fomos salvos para refletir a Cristo, fomos salvos para ajudar a expandir o reino, entende? Então, tudo isso é o pacote de algo chamado propósito, tá? Deus tem com cada um de nós propósitos, e dentro de cada propósito tem um leque de planos, entende? Então, o propósito, vamos entender isso aqui, ó, é o pacote completo. E os planos são as partes que compõem o propósito. Quantos têm convicção que Deus tem um propósito na sua vida? É uma perguntinha bem elementar. E isso, temos essa convicção. Triste é quando um cristão não tem convicção que Deus tem um propósito na sua vida. Aí tem que parar tudo e recomeçar tudo de novo. De repente, se for até necessário, levantar a mão e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu conheço até pastores, eu falo isso com profunda tristeza, que já perderam a visão do propósito de Deus na vida deles. Acredite se quiser, não são muitos, eu conheço uns 3 ou 4, que volta e meia tem umas crises terríveis, né? Não sei qual é o propósito que Deus tem na minha vida, porque tudo que eu faço dá errado. Então tem que batalhar para saber qual é o propósito que Deus tem na vida desta pessoa que julga que tudo está dando errado. Tem o propósito, tem o argumento moral. O que diz o argumento moral? O reconhecimento por parte do homem da necessidade de buscar um ideal moral exige a existência de um Deus que concretize esse ideal. O que é um argumento moral, na verdade? Deus tem um ideal moral, preste atenção na minha pergunta. Deus tem um ideal moral. Dentre os ideais de moralidade, qual é o mais forte que você enxerga da parte de Deus? Não sei se eu estou conseguindo me expressar bem. Está ligado nos 5 sentidos que nós obtemos da parte de Deus ou não? Não. Quando eu falo moralidade, eu falo caráter. Okay. Eu falo qualidade. De toda a moralidade que existe na pessoa de Deus, qual é aquela que é a mais forte
parte que você Deve ser o enxerga. amor, não? Santidade? O amor. O amor que está ligado à santidade. Eu não posso falar de amor se eu não posso falar de santidade, porque os dois estão, um está dentro do outro. Entendeu? Como? São siameses. Isto, são siameses. Gostei da sua abordagem, irmão José Carlos. Eu não posso falar de amor se eu não falo de santidade, porque, como disse o irmão José Carlos, anote isso aí, está cravado. São irmãos siameses. É impossível você falar de santidade sem falar do amor de Deus. É totalmente impossível você falar de amor e não se referir à santidade, porque um está ligado ao outro. É como se fosse uma moeda de duas faces, ou de duas caras. Tá? Não tem como, porque o próprio amor de Deus se confunde dentro da sua santidade e vice-versa. E são dois atributos morais que nós, seres humanos, temos enorme dificuldade de viver. Acredite se quiser, temos uma enorme dificuldade de viver o amor de Deus e viver na prática, na nossa vida. É muito fácil falar, eu tenho o amor de Deus, agora experimentá-lo é muito difícil. Praticá-lo, mais difícil ainda. Mesma coisa, santidade. A gente enche a boca. Eu sou santo como Deus, prova. Dentro da Bíblia, porque é difícil, irmãos. É muito complicado. A gente está se esforçando, a gente está fazendo isso aqui, para a gente chegar ao nível da santidade de Deus, mas nessa vida, nesta terra, neste corpo humano, é impossível. A gente se esforça. Deus é santo em essência, né? Na essência, exato. Nós estamos no caminho, num processo chamado santificação. A santidade só vai ser alcançada quando recebemos a glorificação dos nossos corpos, entende? A mesma coisa é com o perdão, né, pastor? Exatamente, também está ligado. Santidade, amor e perdão. Outra coisa que nós não sabemos é perdoar. Mentimos com todo respeito à expressão, me perdoe se eu estou sendo um pouco chocante, mentimos descaradamente diante de Deus quando dizemos, eu sei perdoar. Nós não sabemos perdoar, irmãos. Nós somos excelentes farsantes em dizer que sabemos perdoar, porque no fundo, o perdão, ela elimina a causa da ofensa, sem deixar um rastro de memória. Como eu cansei de ouvir, olha, eu te perdoo, mas não esqueço. Isso não é perdão. Isso digamos, é um engano à consciência, porque quem perdoa se esquece completamente. Pastor, o John Bevere, naquele livro dele, Da Isca de Satanás, ele diz que para desenvolver esse amor incondicional, você tem que ser machucado até no momento que não te machuca mais. Exato. É mole. E essa parte aí é a parte mais complicada para todos nós cristãos. É muito difícil, porque nós não aceitamos ser machucados. Essa é a verdade. A natureza humana é de revidar e defender, ir para o contra-ataque. Não é como Jesus que ou se então entregou isolar, né, pastor? Ou então isolar. Ou isolar, exato. Ou isolar, né? São dois extremos, né, que nós seres humanos caímos, né? Ou isolamos ou revidamos, contra-atacando. Mas Jesus não. Jesus se entregou na mão dos seus algozes. Então, esse é o argumento moral. O argumento histórico. Eu tenho uma perguntinha rapidinho. Faça, por favor. Dentro do que o senhor está falando aí. Então, no caso, se uma pessoa perdoa, mas a outra pessoa continua machucando, aí perdoa de novo, continua machucando, a pessoa é obrigada a continuar conviver com a pessoa que continua machucando. No caso, assim, vou dar um exemplo, uma moça que trabalha para mim, a mãe dela continua machucando ela over and over again, e eu falo, você tem que perdoar, ela fala, mas toda vez que eu perdoo, ela vem e machuca de novo, porque é uma pessoa doente, uma pessoa alcoólatra. Então, nesse caso, existe a maneira da gente perdoar de verdade, de coração, mas para se proteger da dor, com todo amor, com todo respeito, manter uma certa distância para que a outra pessoa não continue fazendo a mesma coisa? A Bíblia já dá essa recomendação em Romanos 12, 18. E vou ler para a senhora se lembrar, com certeza a senhora já passou
por esse texto, mas eu vou citar esse texto simplesmente para a senhora relembrar. Romanos 12:18 está escrito: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Olha que interessante. Se for possível, nem sempre é possível, não é verdade? Verdade. Quanto estiver em vós, nem sempre depende de nós. Paulo deixa bem claro. Quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Quando não é possível, entenda isto, e quando não depende de nós, qual é o melhor resultado para evitar maiores ferimentos? Afastar-se. É o melhor. É o que a Bíblia nos orienta. Sim. Porque se você mantém a aproximação, a convivência, qual é a tendência? Você ficar mais ferido, mais machucado e abrir terreno para a maldita raiz de amargura. A raiz de amargura é perigosa. É perigoso. Essa a gente tem que lutar com unhas e dentes para a gente não cair na chamada raiz de amargura. Atrito, né, Tá lá pastor? Como? Pastor, Evitar o atrito. Há pessoas que é impossível você viver em paz com ele, mesmo que você esteja... Sim. É a questão da convivência. Tem pessoas que não têm jeito, até cristãos, até obreiros, pastores. Eu não tenho vergonha, irmãos, eu sou muito transparente de dizer que eu fui obrigado, algum tempo atrás, 3, 4 anos atrás, de me afastar de um grupo de pastores que, misericórdia, se aquilo é pastor, ainda quero entender à luz da Bíblia o que é isso. Tinha prazer de pisar, de machucar, de me ver sangrar, só porque não concordavam com a visão bíblica que eu tenho de certas situações que a palavra é claríssima como água. Hebreus capítulo 12, né, versículo 15 diz assim, ó: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. O que o escritor aos Hebreus aqui nos orienta? Primeiro, temos que ter cuidado. Primeiramente, para que a gente não se prive da graça de Deus. A graça é a capacidade sobrenatural de fazermos coisas que por nós mesmos não temos condições de fazer, como amar, como perdoar, como conviver com pessoas difíceis, entende? Não temos essa capacidade sozinha, individual, natural, não temos. O fazemos pela graça. Alguém está me entendendo, irmãos? É pela graça. Não tente imaginar que você é cristão porque você simplesmente quer ser cristão, que você serve a Deus, que você ama. Não. A gente é o que é pela graça. Cristo conquistou lá na cruz do Calvário e transferiu isso para nós, nos encheu, nos deu, nos outorgou da sua graça. Então temos que ter o cuidado de nós não privarmos-nos da graça de Deus. E de que, continua o escritor aos Hebreus, nenhuma raiz de amargura, brotando. Nós somos sujeitos com que essa raiz de amargura, ela brote. O que é brotar? Ganhar terreno, dominar as nossas emoções. Vos perturbe. Quando isso acontece, esquece. E por ela, muitos se contaminem. No momento que ela brota dentro de mim, vai contaminar minha família. Vai contaminar a primeira pessoa a ser contaminada, minha esposa, meu filho, os irmãos com quem eu convivo, a igreja na qual eu me congrego. Já era, esquece. Você, sem querer, se torna uma bomba de efeito, uma bomba que destrói e forte. Por isso que tem igrejas perturbadíssimas. Por causa de quem? De um ou de dois. Não precisa de muito, não. Basta ter um. Basta ter dois. Acabou. Tchau. Isso é sério, irmãos. O que eu estou falando é altamente sério. Que Deus tenha misericórdia de nós, cada um de nós, começando de mim, que não permita com que essa raiz de amargura nos domine. No momento que ela domina você, domina a mim, sai. Olha, o efeito é devastador. É pior do que uma bomba nuclear. E você não percebe o mal que está fazendo aos demais. Ela é uma coisa tão perniciosa, tão terrível, que geralmente quem está dominado pela raiz de amargura não está percebendo o mal
que está fazendo para aqueles que estão ao seu redor. Não percebe, porque a raiz de amargura é o extremo de um pecado que traz o quê? A cegueira espiritual, te tira a sensibilidade. Isso é sério, isso é sério. E olha, eu conheço muita gente aí, amarrada, dominada, amordaçada pela raiz de amargura. Que o Senhor nos ajude, tenha de nós misericórdia de todos os males que temos que lutar assim, ó, com unhas e dentes, para que não nos domine, que essa raiz de amargura não venha nos aprisionar. Que Deus nos ajude. Bom, Pastor, o argumento... Sim, sim. A irmã falou isso sobre alguém, uma amiga dela aí, que a mãe sempre fere. Existem pessoas que você tem como não conviver com eles, mas existem pessoas que você não tem como evitá-los. Como é que você vai evitar sua mãe, os seus irmãos, complicado. o seu esposo, entendeu? Aí é muito complicado. A maneira que o Espírito Santo de Deus tem me ensinado é o seguinte: nós precisamos aprender a amar as pessoas do jeito que eles são. Você entendeu? Porque, pastor, olha para você ver, se quando a gente concentra nas deficiências do caráter da pessoa, você não vai conviver com ninguém. Então, quando você olha uma mãe que é alcoólatra, um marido que é alcoólatra, você tem que ver além das deficiências dele humana, mas ver ele como alma, como ser humano. Você entendeu? Por isso que Paulo aos Romanos disse, se for possível. Nem sempre como que você vai deixar de viver com o seu marido? Como que você vai deixar de viver com seu filho? Nem sempre é possível manter esse afastamento. E quando não é possível, qual é o resultado? É pedir graça, dobrada, triplicada. Senhor, não tem como me afastar do meu esposo, não tem como me afastar da minha mãe, não tem como me afastar do meu filho, da minha filha, e agora? Me ensina a amar ele do jeito que é, porque, pastor, dentro de vamos dizer, nós como cristãos, se você tem um marido que está passando por, que é doente na psique, tem problemas, né? Tem vários tipos de problema. A maneira melhor de conviver com essas coisas é entendendo o seguinte: eu sou curada. Então, eu preciso aprender a amar aquela pessoa dentro da deficiência dele, porque ele é um doente. Eu bato na tecla, para amar essa pessoa, temos que clamar pela graça. Sim. Aumenta a porção Mas isso é quando a pessoa também é curada. Quando a pessoa não é curada... Aí é difícil. Igual o pastor falou, é a graça. É nessa graça. Quando a pessoa não é curada, é mais complicado, bem mais complicado. É mais complicado. E você está ouvindo de uma mãe que... Você está ouvindo de uma mãe que você é maldita, que ela se arrepende de ter tido você, que você é uma aberração. Então, eu acho... machuca muito, ela chora. Eu acho que é melhor cada um morar na sua casa, sabe? E conviver da melhor forma possível, perdoando, mas se viver junto, machuca demais. Bato de novo na tecla. Se for possível, quando for possível, quando não é possível essa separação, aí temos a pessoa envolvida, deverá depender tremendamente da graça. Agora, se essa pessoa não é curada para enxergar a necessidade dessa graça, fica bastante mais complicado. Vamos avançar? Outro argumento racional sobre a existência de Deus, histórico. Em todos os povos e tribos da Terra, há um sentimento religioso que se revela em cultos externos. Isso só pode ser explicado pela existência de alguém que colocou esse sentimento no homem. Nós temos inerentemente lá dentro de nós a necessidade de buscar um ser superior. Não tem jeito, está lá dentro. Todo homem nasce com essa necessidade. Eu chamo de um vácuo espiritual, um vazio espiritual que precisa ser preenchido. E as pessoas que não conhecem Jesus, claro, preenchem com drogas, sexo ilícito, preenchem com a idolatria a outros deuses, com pornografia, com as coisas que agradam a carne. E a pessoa entra num parafuso. Como é que eu vou preencher esse vazio
da existência de Deus. Por isso que o índio, né, que nunca foi evangelizado, adora o sol, a lua, as estrelas, os rios, as árvores, os animais, entende? Por isso que, infelizmente, o nosso Brasil... Pastor, seria porque nós, como ser humano, temos sopro de Deus em nós. Sim, sem dúvida, sem e por dúvida, causa sem desse, dúvida. porque nós fomos criados como alma vivente, nós Sem temos dúvida. a necessidade, quando o pecado nos separa, mas um dia fomos feitos como alma vivente, temos o sopro de Deus em nós. Claro, então, isso aí não há ser humano, dúvida, ele não há tem dúvida. aquela vontade de estar conectado por aquele que o criou, que o formou. Né? É uma necessidade que nos leva a estarmos naquela busca constante do ser superior, que é o nosso Deus. Então, isso inclui, né, o argumento histórico. Aí a conclusão, está ali na página 6. Nada podemos saber de Deus se Ele mesmo não quiser revelar. Todo o nosso conhecimento de Deus é derivado da sua autorrevelação na natureza e nas escrituras sagradas. Eu não me lembro, deixa eu ver aqui rapidamente, se eu acredito que eu tenha postado sobre as 7, deixa eu ver aqui, sobre as 7 leis. As 7 leis de Deus, você postou? Isso, então dê uma olhadinha lá, essas 7 leis vão ajudar a vocês enxergarem, né, um pouco melhor sobre a questão desses argumentos, né, sobre as 7 leis que nos levam a identificar a existência de Deus. Já estou conferindo, já fiz essa postagem, deixa eu ver aqui, na aula passada, né? Foi na aula, exatamente, no dia 27 de maio, fiz essa postagem, então procurem salvar esta postagem para vocês terem isso em consideração. Número 2, a pessoa de Deus. Deus não é uma força impessoal espalhada pelo universo. Ele é uma pessoa, possui atributos próprios de pessoa e quer ter um relacionamento pessoal com o seu povo. Então, vamos partir desse princípio, que é um princípio básico. Deus é uma pessoa. E uma pessoa tem caráter, tem qualidades, tem personalidade. Vamos começar pelos nomes de Deus, né? Uma pessoa, para ter um nome, né, ela tem que ter um caráter e uma personalidade. Vamos aos nomes de Deus. Na Bíblia, os nomes equivaliam ao caráter da pessoa. Quando a mãe tinha um filho, colocava um nome que o identificasse. Vejamos alguns exemplos. Jacó. Gênesis 25, 25, 26. Alguém se lembra o significado do nome Jacó? Acho que é agarrado no calcanhar, não é isso não? Israel. É o que toma pelo calcanhar, o que toma. É o que toma pelo calcanhar, o que agarra pelo calcanhar. Algumas traduções em língua portuguesa colocam como suplantador, mas essa tradução não é correta. Infelizmente, ela é uma tradução livre, e a gente tem que ter cuidado com as traduções livres, que podem distorcer o sentido original das palavras, do hebraico, do aramaico, do grego, koiné. Então, Jacó vem de Yaakov. Yaakov quer dizer o que toma, o que agarra pelo calcanhar. Repito, uma tradução livre, é muito comum um pregador usar uma tradução livre, desde que ele explique a tradução literal, porque não é a tradução suplantador. Creio que você já deve ter ouvido. Jacó significa suplantador ou enganador. Errado. Isso é uma tradução livre, que você pode usar como uma ilustração, mas não dizer que é o significado original da palavra, não, porque aí é querer distorcer a exegese bíblica. Moisés, Êxodo 2:10, 18:3, 18:4. Qual o significado do nome Moisés? Tomado das águas? Tomado das águas, vem do hebraico Moshe. Moshe. O verbo é Moshai. Moshai, Moshe, tirado das águas. Aí temos lá na página 7, Icabod, 1 de Samuel 4:21. Alguém sabe o significado? Se lembra de Deus? Foi-se a glória, retirou-se
a glória. Icabod. Vamos lá, alguns nomes de Deus no Antigo Testamento. Yahweh, eu sou ou eu sou que sou. Êxodo 3:14. No original, este nome é o tetagrama. Por que tetagrama? Tetagrama vem de 4 letras, tá? Teta, 4, grama, gramos, letra do grego. Supera todos os outros, sempre considerado o mais sagrado e distinto entre os demais, transliterado é o nome que conhecemos como Jeová. Mas Jeová não é a pronúncia correta, é uma transliteração, vem do grego. O correto é Yahweh, ou YHWH. Os judeus não pronunciam esse nome. Eles leem o nome do texto do hebraico do Antigo Testamento, mas eles não pronunciam. Por quê? Eles levam em consideração Êxodo capítulo 20, versículo 4. O que diz lá? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque a pronúncia se perdeu ao longo dos séculos. E como eles são muito tementes aos 10 mandamentos, eles têm muito medo de pronunciar o nome de Deus de forma incorreta. Haja visto. Mas fala correta... Hashem, né? Hashem. São alternativas, né? O Hashem, que quer dizer o eterno, Adonai ou Elohim. Mas eles nunca, jamais, está escrito lá, Yahweh. Eles nunca vão pronunciar Yahweh, ou Javé, ou pior ainda, Jeová. Porque Jeová é uma distorção para o grego, não é correto. Uhum. Ainda que Almeida, por razões de erro de copista, adotou a expressão lá no livro do profeta Ezequiel, o nome Jeová. Se você der uma olhadinha, né, segundo a tradução que você tem a de Almeida, aparece muito Jeová, 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 mas essa tradução é completamente errada. É um erro de copista que foi desenvolvido, né, a partir de uma cópia incorreta, e Almeida pegou e jogou isso. A mesma coisa acontece com a Reina Valera espanhola, a mesmíssima. A Reina Valera e Almeida cometem, infelizmente, esses erros por causa dos manuscritos oriundos da Septuaginta. O problema foi na Septuaginta, tá? Não foi no texto original. Alguém falou, por favor? Uhum. Sim. Pastor, eu mesmo, como a gente falou com o Jó, de haver erros no livro de Jó, quando a esposa pede para ele amaldiçoar a Deus. No hebraico, a Bíblia não fala que a esposa manda ele amaldiçoar a Deus, porque eles falam que eles não escrevem palavras assim de maldição ao lado da palavra Deus, os judeus. Isso é verdade? Em parte, em parte. A expressão que lemos no original é despreza, deixa de lado, esquece o teu Deus e morre. Essa é a expressão que está no hebraico. Agora, amaldiçoar é forte. Definitivamente os judeus não usam a palavra ou o verbo amaldiçoar ligado ao nome de Deus. Mas usa o hebraico ali é exatamente ioarnike, que é desprezar, ou colocar de lado, ou simplesmente ignora o teu Deus. Entre nós, há uma diferença em dizer amaldiçoar e ignorar? Claro que é uma diferença. Amaldiçoar é pesado, é uma coisa que afronta, que fere. Agora, ignorar, desprezar, colocar de lado é outro assunto, entende? Então, é outro probleminha que Almeida cometeu, né? A Reina Valera também foi no meio, porque todo o problema foi na Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento vertido para o grego. A Septuaginta ela é boa, mas ela tem mais de 700 erros que precisam ser filtrados, né? Já fizeram agora, em 2020, estou até para adquirir uma tradução, vão chamar a Nova Septuaginta, no espanhol, não conheço em português, La Nueva Septuaginta, né? Ou seja, é a Septuaginta, como já é conhecida, só que ela digamos, corrigida, eliminados todos esses erros de tradução que têm gerado muita polêmica, sobretudo na interpretação, tanto no espanhol
como no português. Não sei quando, em língua portuguesa, surgirá uma tradução que corrija também esse problema. Tá? Já tem no inglês, já tem 4 traduções que já corrigiram. A New Standard Revised Version, a New English Standard Version, a NESV, foi lançada no ano passado, já tem em inglês 4 traduções que estão corrigindo esses problemas seríssimos de tradução, tanto desse texto de Jó, que na New English Standard Version não diz amaldiçoa o teu Deus e morre, não, despreza o teu Deus e morre. É muito sério isso, entende? Mas é complicado esperar que rapidamente essas traduções passem por revisões profundas, porque demanda isto, um investimento caríssimo, né? E como a Bíblia é o único livro do mundo que não tem um autor que reivindique o seu direito autoral, porque o autor é Deus, claro, essas gráficas e publicadoras ganham montanhas de dinheiro no momento que se pede uma nova tradução, uma correção de tradução. Né? É muito burocrático o processo. Né? Eu trabalhei no Brasil, na CPAD, com o processo de tradução. A CPAD ia, em 1990, abraçar um projeto de uma nova tradução da Bíblia em português, e a pressão foi muito forte. Foi a Sociedades Bíblicas, a Editora Vida e a Editora Mundo Cristão, que pressionaram a CPAD contra a parede. A CPAD acabou desistindo. Por quê? Porque a CPAD é a que tinha menos. As outras eram gigantes e, por fim, ninguém fez nada. Esse é o problema, né? Que as traduções ainda em língua portuguesa deixam um pouquinho a desejar. Embora não deveria, a língua portuguesa ela é muito rica e temos, graças a Deus, pastores que se dedicam a fundo para darem uma melhoria na tradução, mas aí entra muito o problema financeiro, né? São as 2 traduções da Bíblia que sofrem muito, são as traduções em português e em espanhol. Se você vê as traduções em inglês, melhoraram 80% nos últimos 20 anos. As traduções em francês, 50%. As traduções em alemão, 90%. Está muito por baixo ainda, infelizmente, as traduções da Bíblia. Quem faz o aferimento disso? São as sociedades bíblicas dos países que, digamos, que encampam os idiomas, né? Basicamente, a Sociedade Bíblica do Brasil, no caso em língua portuguesa, no português do Brasil. Tem a Sociedade Bíblica de Portugal. Portugal vai tentar lançar, em 2025, uma nova tradução da Bíblia, mas no português de Portugal. Provavelmente, não estou ainda ao par dos detalhes, estou buscando informações, a tradução do português de Portugal vai ganhar de 20-0 em relação ao português do Brasil. E provavelmente esse detalhe de Jó vai ser eliminado. Pastor, eu mandei aqui, ó. Eu mandei no hebraico e em inglês, olha aí. Yeah. Then his wrath, do you maintain your blaspheme God and blasfeme a Deus e morre. Essa é uma das traduções, mas não confere com o verbo no hebraico. Não, o verbo no hebraico aqui no inglês foi mal traduzido, que é aquele eu peguei da Bíblia hebraica, tá? A Bíblia hebraica. Mas essa transliteração para o blasfemar não está correto. Seria despreza. Que a palavra blasfemar no hebraico é outra, que não tem nada a ver aqui com o texto. É despreza, eu coloco de lado. Entende? Bom, vamos avançar um pouquinho, porque falar de traduções toma tempo. E a gente se desvia um pouquinho eu só estou querendo enfatizar a importância do nome do nosso Deus. Temos 18 minutos ainda pela frente com essa aula. E esse significado aí desse nome, eu sou o que sou, pastor, quando ele fala para Moisés. Haya, né? A tradução literal é Haya. É o único verbo no hebraico que é conjugado ao mesmo tempo no passado, no presente e no futuro. Impressionante. O hebraico geralmente tem o passado, tem o presente, tem o futuro de forma separada. Mas esse é o único verbo no hebraico que tem uma conjugação que vale para os 3 lados, né? Haya, quando se usa Haya, está dizendo eu sou, eu era e eu serei. É interessante. Por isso que Jesus se identifica como eu sou e o mesmo eu sou que se manifestou a Moisés. Vamos lá. Ninguém sabe precisar. Alguém está com o áudio no fundo aberto. Se puder fechar o seu áudio, eu agradeço, porque está vazando um som aí por detrás. Obrigado.
Vamos lá. Ninguém sabe precisar como se pronuncia este nome, uma vez que o hebraico não possui vogal e os judeus não pronunciam esse nome com medo do que está escrito. Em Levítico 24, 16 está escrito: aquele que mencionar o nome do Senhor será morto. Aqui uma tradução errada. Correto? Aquele que mencionar o nome do Senhor irreverentemente, com irreverência. É o que está escrito literalmente Sim. no hebraico. Agora, ler isso ao pé da letra dá problema. Outro probleminha de tradução. Outro nome de Deus no hebraico, Yahweh Tsebaot, Senhor dos Exércitos, Zacarias 4:6. Muito tem se discutido sobre que exército é esse e que tantas vezes aparece junto ao nome de Yahweh. As três principais teorias serão o exército de Israel, 1 de Samuel 17:45, as estrelas, Gênesis 2:1, 2 de Reis 21:3 e os anjos, Isaías 37:16 e Oséias 12:4-5. Eu fico com as três teorias, porque vai muito da aplicação pelo contexto. De acordo com o contexto que a palavra e a expressão Yahweh Tsebaot aparece, você aplica de acordo com um desses três. Ou está se referindo ao exército de Israel, ou às estrelas, ou aos anjos. Isso é muito comum dentro do hebraico. O ser primeiro, ser Senhor, aparece em diversas passagens da Bíblia. Esse nome é usado como sufixo de diversos nomes, qualificando-os como sendo de Deus. Daniel, Senhor é meu Deus. Emanuel, Deus conosco. Miguel, quem é semelhante a Deus. Gabriel, mensageiro de Deus. Rafael, Deus cura. Israel, a face de Deus, ou vencedor de Deus, né? O nome do meu filho é Israel. Então, todos os nomes que têm a terminação El, quer dizer de Deus, ou que pertence a Deus. Elohim, né? Se escreve Elohim, ou muitos pronunciam Elohim, mas lembre-se que eu estou usando aqui o H para transliterar. Se você se lembra um pouquinho do hebraico que estudamos, o H se pronuncia com o som gutural forte. Então, Elohim, Deus forte e poderoso. Uma outra tradução diz Deus majestoso. Gênesis 1, 26, 27. É um nome plural, muito usado na Bíblia, que reforça a existência de um Deus trino. Por isso que Gênesis 1:1 está lá, né? Bereshit bara Elohim adamahet eruda sureret samai. No princípio, o Deus majestoso, ou Deus trino, do nada, criou os céus e a terra. Então, todas as vezes que essa palavra Elohim aparece no texto original do Antigo Testamento, está se referindo a um Deus forte, poderoso, majestoso e a um Deus trino. Elion, Deus alto e exaltado, usado especialmente onde há poesia. O livro dos Salmos usa muito essa expressão Elion, né? E Eclesiastes também, mas é traduzido em português como Deus Altíssimo. No livro do Gênesis aparece 4 vezes essa expressão Elion, ou El Elion. Vamos lá. Adonai, isso é o mais usado pelos judeus. Deus governante e todo-poderoso. Era o nome com o qual Israel dirigia-se a Deus no princípio, mas com o tempo foi superado por Yahweh. Mas hoje os judeus, quando leem Yahweh, eles substituem ou por Adonai ou pelo Eterno, que no hebraico é Hashem, né? Por isso que os judeus eles têm 2 saudações, Shalom Adonai ou Shalom Baruch Hashem. Baruch Hashem é paz do Eterno seja contigo. Shalom Baruch Hashem. El Shaddai, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É um nome que, embora apresente grandiosidade de Deus, não o apresenta como objeto de temor, mas como fonte de bem-aventuranças. É o nome com que Deus se revelou a Abraão em Êxodo 6:2-3. Não, aqui não é Abraão, perdão, aqui tem um erro gráfico, tá? Quando se revelou lá em Gênesis. Vamos corrigir essa passagem bíblica, embora, deixa eu ver aqui. Eu sei que eu cometi um erro de digitação, que eu tenho certeza que foi essa passagem com a qual eu errei. Deixa eu ver aqui. Sim, perfeito. Não, está correto, está correto. Desculpe, está correto.
Gênesis 6, 2, 3. E falou Deus mais a Moisés e disse ao Senhor: eu apareci a Abraão, a Isaque e Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Perfeito, era o Shaddai, né? A palavra Shaddai vem do vocábulo hebraico Shad. Shad quer dizer seio materno, né? Seio da mulher. Então, El Shaddai quer dizer literalmente o Senhor que alimenta, o Senhor que nutre, o Senhor que dá o leite ou que dá a nutrição, o Deus que dá o leite ou que dá a nutrição. Então está correto, não tem nada que corrigir. Eu me equivoquei com uma outra passagem que aqui na apostila eu cometi um erro de digitação. No Novo Testamento, aí já viramos para o grego, como se apresentam os nomes de Deus. Theos, ou a variante Theon, quer dizer Deus. 1 de Coríntios 8, 5, 6, é uma das várias menções. Apesar de ser um nome genérico aplicado a qualquer divindade, o sentido teológico é o Deus verdadeiro. É o equivalente grego dos hebraicos El, Elohim e Elion. Isso é bem fácil. Aí temos um outro nome, Kyrios. Pode também aparecer como Curios, mas frequentemente a pronúncia seria Kyrios, né? Porque é KY. Mas repito, há variantes que você vai encontrar Curios, mas o melhor ainda, como já estudamos nas noções de grego, é Kyrios, Senhor. Designa Deus como poderoso possuidor, governador que tem autoridade legal e é empregado tanto em referência a Deus como a Jesus. É o equivalente grego para o hebraico Adonai. Virando a página. Pater. É empregado em dois sentidos. Para designar o Deus criador ou originador, 1 de Coríntios 8, 6, Efésios 3, 14 e 15, Hebreus 12, 9, Tiago 1, 17 e 18. E na relação paternal de Deus com seus filhos em Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Então, esses nomes não têm mistério, são nomes que a gente identifica com uma certa facilidade dentro do texto em língua portuguesa, claro, não no texto grego, a menos que você tenha uma Bíblia interlinear, grego-português, aí você encontra com toda facilidade esses nomes. Vamos aos atributos incomunicáveis de Deus. Entre hoje e a próxima aula, vamos estudar sobre esses atributos. Só que alguns deles são incomunicáveis e outros são comunicáveis. O que são incomunicáveis? É o que não podem ser comunicados, que não podem ser transferidos, que não podem ser vividos a não ser pelo próprio Deus. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Isso quer dizer incomunicável. Se, por exemplo, se eu tenho um atributo incomunicável, eu não posso transferir esse atributo para alguém. Ele é só de meu próprio uso. E tem os atributos comunicáveis. São os atributos que Deus pode nos inspirar, pode nos transferir, pode permitir que nós o vivamos ou o copiemos. Vamos, então, conhecer de forma genérica sobre esses atributos. O nome atributos não ideal, desde que transmite a noção de acrescentar ou consignar alguma coisa a alguém, e, portanto, pode criar a impressão de que alguma coisa é acrescentada ao ser divino. Indubitavelmente, o termo propriedade é melhor no sentido de indicar algo que é próprio de Deus e de Deus somente. Então, você pode também usar, além da palavra atributo, a palavra propriedade. Por que eu usei aqui atributo? Que na maioria, 98% dos livros de teologia, dos sites de teologia, você vai encontrar atributos. Mas eu deixei aqui claro que essa palavra ela não é apropriada. Eu só fiz a menção e estou fazendo menção delas para que, quando você for pesquisar algo mais a fundo sobre esses atributos, na verdade, a palavra mais coerente e mais se encaixaria com a realidade bíblica seria propriedade e não atributos. Alguém está me entendendo? Eu fiz essa menção, que é uma palavra muito difundida nos meios teológicos, nos meios populares.
mas biblicamente a palavra atributo não encaixa. Seria, então, propriedade. Vamos, então, conhecer as propriedades, se assim posso dizer, incomunicáveis de Deus. Autoexistência é a perfeição de Deus pela qual ele é autoexistente, isto é, tem em si mesmo a base da sua existência. E por essa propriedade que se pode ter certeza de que ele permanecerá para sempre o mesmo. João 5:26. Ele é independente em seu pensamento, Romanos 11:33-36, em sua vontade, Daniel 4:35, Romanos 9:19, e em seu poder, Salmo 115:3, e em seu conselho, Salmo 133:1. Em outras palavras, dentro desta propriedade, nós podemos dizer que Deus é o único ser eterno, único. Mas o que é eterno? Anote aí. É aquele que nunca nasceu e nunca foi criado e não pode morrer. Isso quer dizer o eterno. Nunca nasceu, nunca foi criado e não pode morrer. Então tem que ter essas três coisas para ser eterno. Que nunca foi criado, nunca nasceu e não pode morrer. Nós não somos eternos. Não. Somos imortais. Porque fomos um dia criados. Concordam? Nascemos. E em Cristo Jesus ganhamos a imortalidade. Mas podemos perder a imortalidade no momento que nós perdemos a salvação. Coisa que nunca vai acontecer com Deus. Alô? Coisa que nunca, jamais vai acontecer com Deus. Se temos hoje a imortalidade, ela está ligada ao quê? À salvação. A manter a nossa salvação. Perdemos a salvação, tchau. Vamos embora. Na verdade, a imortalidade se refere ao destino. Separado com Deus ou junto a Deus. Porque o corpo não é imortal. Deixa isso claro, para não ficar nenhum tipo de confusão ou dúvida. O corpo não é imortal. Agora, a alma e o espírito são imortais. Por quê? Porque dependendo da minha e da sua escolha que fazemos, vamos passar a eternidade separados de Deus ou juntinhos a Deus. Então, no sentido prático da palavra, a imortalidade existe. Mas a imortalidade em Cristo e junto a Deus passa a existir no momento que tomamos uma decisão de aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Alguém está entendendo, gente? Está entendendo isso aqui? Não caio na bobagem de dizer sempre fomos imortais. Nossa imortalidade ela é adquirida através da nossa salvação em Cristo. Mas quando perdemos esta salvação... Eternizados? Pode usar essa expressão? Não, porque daria uma visão de deificação ou de divinização do ser humano. E temos que ter muito cuidado. Então, eterno é peculiar de Deus. É unicamente, por isso que é uma propriedade incomunicável. Os ebionistas, pode pesquisar isso, foi uma heresia do primeiro século que o apóstolo João combateu tenazmente. O que os ebionistas ensinavam, né? Divinizar o humano e humanizar o divino. Eles não acreditavam nas duas naturezas de Cristo. Ou Cristo era Jesus, ou o Filho de Deus era Jesus ou era o Cristo. Não podia ser nem Jesus e nem Cristo ao mesmo tempo. Eles viam as duas naturezas incompatíveis, ou seja, os ebionistas não conseguiam entender ou não aceitavam como um ser humano pode encarnar um ser divino e como um ser divino pode ser humano ao mesmo tempo. Então, isso na cabeça deles, Pastor, então eles criaram uma heresia. O termo vida eterna, então, é correto? Que está na Bíblia. Vida eterna. Mas lembre-se, vida eterna. Essa vida está associada a quem? A Jesus Cristo. Enquanto eu estou com Jesus Cristo, eu tenho a posse da vida eterna, porque vem de alguém que é eterno, entende? Vida eterna, porque vem alguém, procede de alguém que é... Nós temos que analisar o contexto dessa expressão, vida eterna. É o eterno no sentido prático para nós, ou é no sentido de quem está dando? Resposta, no sentido de quem está dando. Quem está dando? É eterno. Só pode dar quem é eterno? Hein? Só pode dar aquele que tem. Exatissimamente.
Nós somos eternos enquanto estivermos ligados a Cristo. Deixamos de sermos no sentido com Cristo, tudo está tudo ligado com Cristo. Deixamos de ser eternos em relação a Cristo, ou seja, vivemos juntos a Ele, porque essa palavra eterno, ela tanto tem um significado literal como um significado simbólico. Deixa eu avançar para imutabilidade. Só uma perguntinha rapidinho. Então, é errado as pessoas que falam, eu já ouvi várias pessoas falando assim, mais ou menos que a gente sempre existiu e que Deus, tipo assim, nós estamos voltando para casa quando uma pessoa morre. Nós estamos voltando para casa porque a gente sempre existiu na eternidade, só veio para a Terra por um período de tempo e está voltando para o céu. Não, isso é um pensamento espiritista. Isso é um pensamento espírita pesado. Mas eu já vi crente falando isso daí. Mas isso é uma influência gnóstica, hinduísta, espírita e fetichista. Isso é pesado. Eu conheço pastores aqui na Flórida, hispanos, que creem nisso. E eu já tive um confronto feio com eles à luz da Bíblia, eles ficaram chateados comigo. Mas provei a Bíblia. Não, vocês estão o quê? Adotando uma doutrina hinduísta? Uma doutrina budista? Uma doutrina espiritista? Fala sério, vamos entrar na Bíblia. Eles ficaram loucos. Eu acho que as pessoas acham bonito, não sabem de onde vem e fica falando coisas extremamente erradas. Não só errado, isso chega a ser uma blasfêmia. Tomar cuidado com as postagens, pastor, porque muitas vezes tem frases espíritas que a pessoa posta e não sabe. Verdade. Não vou entrar em detalhes. Na verdade, isso é uma ideia cadecista, tá, pastor? Exato. Existe, não vou entrar, repito, em maiores detalhes, nosso tempo já foi embora, mas existem dezenas de postagens nas redes sociais de calado espírita e postados por pastores renomadíssimos. Eu fico de boca aberta. Vou eu dizer o contrário, vão dizer que eu sou doido. Não, você não pode ir contra a sumidade. A sumidade, pode ser até o anjo do Gabriel como uma sumidade. Se está postando contra os princípios básicos da palavra de Deus, eu abro a minha boca. Eu fiz no ano passado uma postagem contra uma dessas sumidades, me chamaram de doido. Você é louco. E contradizer um homem de Deus. Meu amigo, o negócio é o seguinte: tá contra a palavra, pode ser. O senhor não é homem de Deus, não, por acaso? Eu sou café pequeno, diante de algumas pessoas que se julgam monumento. Entendeu? Mas Deus gosta dos pequenininhos mesmo, que é o que ele pode usar. Qual Deus que está falando e que nome, né? Exatamente. Eu sou desconhecido no mar de famosos, entende? Então, no ano passado, eu me levantei respeitosamente contra uma postagem de um grande famoso. Rapaz, para quê? Me condenaram como eu fosse um bruxo. Porque eu apresentei a Bíblia. Gente, eu apresentei 3 versículos, dizendo: meu irmão, o senhor está totalmente equivocado. O senhor está pregando uma ideia espírita e hinduísta. Rapaz, o mundo vem em cima de mim. Eu perdi muitos amigos por causa disso. Você é um atrevido em se levantar contra esse santo homem de Deus. Não sou, não. Aí eu fiz uma postagem que me deletaram, né? Me deletaram de vários, né? Tanto no Instagram como no Facebook. Me deletaram assim, com vontade. Mas eu agradeci a Deus. Peraí, eu estou me comunicando com quem? Com espírita? Eu não sabia que tinha pastor espírita. Humildade zero, né, pastor? Aprendi a conhecer isso no ano passado, exatamente em fevereiro do ano passado. Falei com minha esposa: rapaz, aprendi, nessa vida a gente está sempre aprendendo. Aprendi que existe pastor espírita. Meu Deus, mas também, glória a Deus. Então, não me queixo não, irmãos, me queixo não. Meu ciclo de amizades ficou desse tamanho. Mas, meus irmãos, vamos parar por aqui, porque já não me acho mais nas condições de avançar, porque eu estou com um peso muito grande nos meus olhos, né? E, infelizmente, a minha cefaleia está muito agressiva hoje. Mas vamos parar aqui. Na próxima aula, nós continuamos com a imutabilidade. E aí nós corrigimos os exercícios, deixa eu ver aqui, até o finalzinho da página onde diz 25. Nós íamos corrigir hoje da 11... Não, eu creio que sim, íamos corrigir
da 11 a 25. Aí corrigimos também da 11 a 25 da próxima aula, e aí a sessão 2. Marque C para as corretas e E para errada. Isto. Então, na próxima aula, nós nos dedicamos a corrigir lá no finalzinho, a página 3, 4, 5 e 6. 3, 4, 5 e 6. Vocês me desculpem por hoje, porque realmente dei aula hoje com muita dificuldade, mas graças a Deus não estou me queixando, mas são os efeitos colaterais que, lamentavelmente, os meus medicamentos me trazem, né, de vez em quando, né? E hoje veio pesado para me jogar mesmo no chão, mas Deus é bom e a gente está aqui esperando na bondade do Senhor. Deixa eu aqui anotar a página 8, vamos voltar na próxima aula, permitindo Deus, 10 de junho, com a imutabilidade. Obrigado a todos vocês. Sim. Os exercícios da sessão 2, você quer que faça o 1 e o 2, que são questionário? Ou tem o 3? Eu vou repetir de novo, preste atenção, por favor. Da sessão 1, temos que fechar da 11 a 25, confere. Da sessão 2, temos que fechar da 1 a 12, somente. O questionário não fazemos, a menos que alguém queira se adiantar um pouquinho. Mas na próxima aula a gente vai corrigir, então, somente os exercícios da sessão 1, da 11 a 25, e da sessão 2, do 1 ao 12, para corrigir. Mas se alguém quiser avançar, fazer o questionário, fique bem à vontade, tá? Que a gente está procurando trabalhar por etapas, para não ficar muito pesado para cada um de vocês. Lembrando que quem não entregou o trabalho de métodos de estudos bíblicos até essa quinta-feira, se você passar da quinta, me perdoe de coração, não tenho condições mais de receber. A gente já estipulou 2 prorrogações e uma terceira não tem sentido. Então, se você não entregar até quinta-feira, você vai ficar sem a nota e aí vai ter que talvez repetir essa matéria para não ser reprovado no final do curso Bacharel em Teologia. Todos estão entendendo, gente? Quero ter certeza que todos estão entendendo. Se não chegar dentro da quinta-feira, não insista, por favor, porque temos que trabalhar com o mínimo de disciplina, temos que trabalhar com o mínimo de regras, tá? E eu não posso ficar quebrando regras para ali, para colar, do contrário, a coisa vira bagunça, eu perco o controle. Uma coisa que eu não abro mão é de disciplina, de organização básica, porque isso fala de respeito a Deus e de respeito a você, aluno, e de respeito à minha própria pessoa. Então, por favor, não se ofenda se a gente está pedindo um mínimo de disciplina, né, e um mínimo de ordem, porque isso é o que governa o reino de Deus, né? O reino de Deus se governa por ordem, por disciplina, por decência, dentro de parâmetros mínimos. Eu não estou exigindo demais, mas se alguns de vocês não puderem cumprir com os compromissos, eu só tenho a lamentar, porque estudar conosco tem que trabalhar com um nível mínimo de disciplina. Amém? Obrigado de coração pela participação de cada um de vocês, irmã Giane, irmã Maria Bandeirinha, irmã Lúcia, irmã Ruth, irmão Wellington, obrigado pelo esforço que fez, né? O trabalho pegou um pouquinho hoje o irmão, mas o irmão conseguiu chegar, graças a Deus. Irmã Márcia, Deus abençoe. Irmão José Carlos, nosso irmão Washington, irmã Fabiana, pastora Priscila, irmã Sandra, que está ali com seu vídeo fechado devido às circunstâncias. Queremos muito agradecer a cada um de vocês. Vamos pedir nossa irmã Lúcia Miklos, ela estará nos despedindo com uma palavra de oração, e vejo vocês, permitindo Deus, próxima aula, dia 10 de junho, repito, página 8, continuando com a imutabilidade. Careço das vossas orações, né? Eu vou estar amanhã fazendo uma nova bateria de exames, né? Porque eu tive que comunicar à minha médica essas fortes dores de cabeça, então ela vai amanhã me fazer um CAT scan, mas eu vou estar passando por um CAT scan às 2h da tarde, porque diz ela que não é um pouco normal ter tanta dor de cabeça seguida durante 48 horas. Então, orem por mim, estarei amanhã me submetendo a esse CAT scan. Queremos querer em Deus que seja apenas os efeitos colaterais dos medicamentos que estão nos trazendo essa dificuldade. Nossa irmã Lúcia, por favor, nos agradecendo com uma palavra de oração. Paizinho santo e amado, queremos render glória, honra e majestade ao teu nome, Senhor,
por mais uma oportunidade, Pai, de aprender, Senhor, a Tua palavra, Deus. Glória a Ti, Senhor. Assim, Senhor, queremos pedir, Deus, como Davi pediu a Ti, Pai, nos ensina a guardar a Tua palavra em nossos corações, Pai, para que não venhamos pecar contra Ti, ó Pai. Nos ensina, Deus. Senhor, te agradecemos por esta oportunidade, Deus. Agora, Deus, com uma só fé, um só pensamento, eu quero apresentar o Teu servo diante da Tua presença santa, preciosa, Deus, no poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós proclamamos e declaramos, Senhor, que toda dor, Pai, toda enxaqueca, tudo aquilo que tem afetado a saúde do Teu servo, em nome de Jesus, nós apresentamos nas Tuas mãos, repreendemos esta enfermidade, Pai querido, que caia por terra no nome de Jesus, Senhor, passa as Tuas mãos de poder, em nome de Jesus, Pai, cura o Teu servo, ele necessita, Pai, ele precisa desta cura, Pai, Senhor, libera nesta manhã, nesta tarde, Pai, uma palavra a favor da vida do Teu servo, sobre a Tua casa, sobre a sua família, também colocamos os médicos diante do Teu altar, Pai, Senhor, seja o primeiro naquele lugar, Deus querido, que ele tenha, Senhor, no nome de Jesus, a resposta que ele precisa, Deus, para a saúde do Teu servo, Pai. Senhor, eu quero apresentar cada estudante, cada servo, cada filha, Senhor, cada um dos Teus servos, Deus. Senhor, que essa semana, Deus, venhamos ter algo diferente contigo. Deus, abre caminhos para que os Teus filhos possam passar. Deus, dê resposta. Coloca a paz que excede todo entendimento e toda sabedoria, Pai. Deus, querido, aumente a fé, Deus, aonde necessita fé. Opera milagres, Deus, naqueles que têm clamado a Ti por um milagre e por maravilhas, Deus. Nós te agradecemos, ó Pai. Cobre o Teu servo, cobre a casa dele, o Teu filho, a Tua esposa. Meu Deus, corre o Teu ambiente, Deus querido. Coloca ali anjos com espada desembainhada, toda a seta de enfermidade, Pai, lançado contra a vida do Teu servo, contra a Tua família. Em nome de Jesus, nós te repreendemos e declaramos na vida do Teu servo a cura e a vitória. Em nome de Jesus. Amém, amém. Nosso lema para fechar, seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. E disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. Que eu diminua. É necessário que ele cresça. Que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe. Tá? Estarei postando assim que puder o vídeo da aula de hoje. Muito obrigado mesmo. Deus os abençoe. Uma excelente semana. Ótimo final de segunda. Vejo vocês, se Deus quiser, na próxima segunda, dia 10. Muito obrigado a todos. Boa noite. A paz. Paz no coração para todos. Senhor para todos. Obrigado.